Fala galera, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Aline e eu vou contar pra vocês hoje como foi a minha experiência, né, a descoberta da minha gravidez. Bom, eu descobri que eu tava grávida no dia 16 de dezembro de 2019. Foi, eu não esperava, foi uma surpresa muito grande porque eu não menstruava já há muito tempo, gente, há muito tempo mesmo, porque eu tomo a injeção desde 2017, que eu uso como anticoncepcional o genérico do Mesigina. E por que eu tomo a injeção? Porque eu tenho bariátrica, né? Eu fiz a redução de estômago em 2016 e desde então, depois de um ano que eu fiz a redução, eu passei a usar anticoncepcional. E aí, na verdade, eu já tomava anticoncepcional há muito tempo, tá? Mas daí com a redução de estômago, eu fiquei com medo de usar o comprimido e ele não fazer efeito. Então, eu adotei daí o uso da injeção. Então eu uso a injeção desde 2017. E aí quando foi em 2019, a minha intenção, né, já era engravidar. Sempre tive o sonho de engravidar, de ser mãe. Meu esposo também sempre teve o sonho de, né, da gente ter filhos. Mas como eu tinha priorizado os estudos, né, eu fiz o curso técnico em estética, depois decidi fazer pedagogia porque eu achei mais seguro fazer uma faculdade que possibilitasse aí prestar um concurso público e tudo mais, então eu decidi fazer pedagogia, fiz pedagogia e aí fui postergando aí a ideia de ser mãe, né? Quando foi em 2018, o último ano da faculdade, né, eu até pensei, bom, agora, se eu for engravidar, agora daria para engravidar no segundo semestre de 2018, porque daí eu terminaria a faculdade, né, provavelmente grávida. Mas eu decidi fazer o mestrado, né, tentar o mestrado em educação. E aí eu me preparei, fiz todo o processo seletivo e tal, e passei no mestrado em educação. Então eu falei, bom, vou esperar terminar o mestrado em educação e aí depois eu engravido, né, no finalzinho do mestrado. O que aconteceu? Bom, eu entrei no mestrado, comecei o mestrado em 2019 e aí em março de 2019 eu decidi parar de tomar a injeção. Por quê? Eu falei, bom, até o meu ciclo voltar ao normal, porque eu tô tomando injeção há muito tempo, eu pensei, vai demorar para voltar ao normal o meu ciclo menstrual. Então eu vou parar com uma injeção. Quando voltar a minha menstruação, eu adoto o uso do comprimido, porque daí é mais leve a taxa de hormônio. E aí, quando for para eu engravidar, já próximo de concluir o mestrado, vai ser mais fácil de engravidar. Por quê? Eu também já tenho 30 anos, né, gente? Esse ano, 2020, em agosto de 2020, eu faço 31 anos. E então, desde então, nunca fui mãe, né? Então eu tinha uma preocupação também em relação a isso e tal, de demorar muito para engravidar, né? Tendo em vista que minha mãe ela teve 3 gestações, né? Ela perdeu 3 gestações. De 5 gestação, ela perdeu 3. Então, enfim, eu tinha um pouco de insegurança, sem contar que em 2015 eu passei por uma cirurgia de colo de útero, né? Porque tinha suspeita de câncer de colo de útero. Então, assim, tudo isso foi gerando uma certa preocupação e ansiedade em relação a ser mãe, mas eu fui priorizando os estudos e, enfim. Quando foi em 2019, né, em março, daí, como eu disse pra vocês, eu parei com o medicamento e aí eu parei com os da injeção. Em agosto, a minha menstruação ainda não tinha vindo. E aí eu voltei novamente, todo mês, gente. Até por isso que eu coloquei o nome do canal a Louca do Beta, né? Louca do Beta por quê? Porque como eu fiquei sem tomar o medicamento desde março de 2019 e a minha menstruação não vinha, não voltava, todo mês eu passava, né, pelo médico e eu tinha que fazer o uso de tinha que fazer o teste, né, pra ver se estava grávida ou não, porque a menstruação não aparecia, né? Então, quando foi em agosto, eu tomei o Provera, que é um medicamento que faz descer. O médico até me alertou, ele falou, olha, é perigoso você ter hemorragia porque você tá há muito tempo sem menstruar. Aí, beleza. Tomei o Provera, senti bastante cólica ali durante uma semana, não veio nenhuma menstruação, gente, foi uma frustração enorme, porque não desceu. Voltei no médico de novo, ele fez vários exames e ele falou, olha, a única explicação que tem
para você não estar menstruando deve ser o nível de estresse por causa do mestrado. Ele falou, eu conheço outras pessoas que também estão nessa rotina de estudo e que tem alteração no ciclo menstrual, então provavelmente é isso. Né? Ele até me explicou que aquelas atletas que têm uma rotina muito puxada, assim, muito severa de exercício físico, atividade física, elas também não têm um ciclo menstrual normal, né? Sofre toda uma alteração aí no organismo e tal por esse fator. Então ele falou, bom, quando você terminar o teu mestrado vai voltar ao normal, né? Muito provável que volte ao normal a tua menstruação. Ok, bom, passou aí agosto, setembro, outubro, aí em outubro, foi em outubro não, em setembro eu comecei a ter umas dores bem fortes assim no abdômen e tal, principalmente aqui na parte de cima. Tive que passar por uns exames, descobri que tinha pedra na vesícula. Fiz uma tomografia e descobri a pedra na vesícula. Aí, eu comecei a me organizar para fazer a cirurgia da vesícula e eu fui adiando, falei pra doutora, olha, vamos tentar segurar aí pras férias do fim do ano, porque pra mim agora, final de ano letivo é complicado, né? Eu trabalho em escola, né, como professora, então é difícil você largar, né, assim, eu sou educadora, então você deixar a escola ali no final de ano é bem complicado. Falei, então vamos esperar para operar nas férias. E aí eu me preparei para operar nas férias, fiz todo um check-up em dezembro, e aí no dia 7 de dezembro eu fiz o beta que deu negativo. Eu fiz um beta porque como eu não tinha menstruação, a doutora falou, bom, com todos os exames que você vai fazer, eu vou pedir um beta só pra gente, né, tirar essa dúvida, porque você não pode ir pra cirurgia grávida. Aí eu fiz o beta e o beta deu negativo. Dia 7 de dezembro deu negativo o meu beta. Provavelmente eu já tava grávida, tá, gente? Provavelmente já tava grávida, porque daí depois no ultrassom que eu descobri o tanto de semanas, e daí eu fiz os cálculos, eu engravidei em novembro. Em novembro eu já tava grávida. Pelos cálculos, de acordo com a ultrassom, a minha primeira semana de gestação foi a semana do dia 20 de novembro. Eu já estava grávida ali. Aí no dia 7, deu negativo o beta, o exame de sangue. E quando foi? E até então, gente, o único sintoma que eu tinha, se me perguntar, Aline, mas qual sintoma você tinha? O sintoma que eu tinha eram 3 sintomas que é muito característico da TPM. Que é cólica, eu tinha bastante cólica, mas mais do lado esquerdo, né? Eu tinha cólica, eu tinha dor de cabeça e eu tinha dor no seio. Mas a dor no seio não era tanto aqui em cima. Aqui também estava sensível, principalmente o mamilo. Mas a dor, eu lembro que quando eu comecei a sentir a dor no seio, era uma dor, gente, por baixo do músculo. Sabe quando você faz atividade física, quando você faz academia e o músculo fica dolorido? Era uma dor assim, uma sensibilidade assim, por baixo do músculo aqui assim. E eu achei aquilo muito estranho. Aí, ok, passou ali, né, há vários dias e eu esperando a menstruação e nada. Quando foi no domingo, dia 15 de dezembro, eu tinha confraternização numa chácara com piscina, churrasco, e eu sentindo aquela cólica, eu falei, puta que pariu, né? Só o que me falta agora é eu menstruar agora, no dia da confraternização, né? Mas fui pra confraternização com cólica mesmo e tal, levei uma absorvente na bolsa por precaução e fui. Nadei na piscina, pulei, bebi, gente, bebi caipirinha, bebi um monte de coisa. Já tava grávida e não sabia. Bebi um monte de coisa, dancei, curti um monte com as meninas, com as outras professoras e tal. Gente, quando foi na segunda-feira, eu amanheci com aquela cólica de novo, com dor de cabeça e, assim, me sentindo mal, sabe? Me sentindo estranha e tal. E eu falei, meu, tá muito esquisito isso, né? Aí eu cheguei no trabalho e uma amiga minha falou assim pra mim, Aline, eu acho que você tá grávida. Essa amiga minha comentou comigo, a Paulinha, ela tava grávida, né? Teve bebê agora, recente. Coisa mais linda, neném dela. E ela falou pra mim, Aline, você já fez um teste de gravidez? Daí eu falei pra ela, não, eu não tô grávida não. Eu fiz o exame sábado passado, dia 7 de dezembro eu fiz, deu negativo o beta. Né? Porque eu tô me preparando pra cirurgia da vesícula, a gente vai entrar de férias agora. Quando voltar de férias eu já vou ter operado, né? Então a doutora vai me operar agora em janeiro, tava marcado minha cirurgia, né? Até a doutora falou pra mim, bom, Aline, ó, eu saí, e foi bem interessante isso, por quê? Eu tinha consulta com a médica no dia 16, dia 16?
Isso. Dia 16 de dezembro eu tinha consulta com a doutora porque eu passei por ela para mostrar os exames pré-operatórios. E eu passei por ela, se eu não me engano, foi no dia 16 de manhã. Mostrei para ela todos os exames, ela viu. E eu falei para ela, falei, doutora, mas eu tô sentindo isso, isso e isso, né? E ainda não veio para mim. Então, se a senhora puder me passar uma guia já com o pedido de um beta, né, para eu repetir no final de dezembro, porque eu tô com medo, né? A gente quando voltar já volta para fazer a cirurgia. E aí, como eu tô sentindo essas coisas, né? Aí eu deixo para fazer o beta lá no finalzinho de dezembro, porque daí, né, se eu tiver grávida até lá eu vou descobrir. Ela, não, então tudo bem, vamos fazer assim porque eu vou entrar de férias coletiva e tal. Aí, ok, peguei a guia já estava liberada para fazer o beta. E eu vim pra casa, fui trabalhar daí depois. E aí essa minha amiga comentou isso, né? Bom, faz um de farmácia, porque se você tiver, o de farmácia vai dar, né? Então, às vezes o beta não deu, do dia 7 de dezembro não deu, porque tá bem baixo o hormônio. Beleza. Aí o que que eu fiz? Eu saí do trabalho e eu tinha até uma reunião por causa de um processo que existe aqui de remoção, né? Eu vou fazer uma transferência para uma outra escola, para trabalhar numa outra escola. E aí eu tava preocupada com essa transferência, né? Bom, vamos ver quais as opções que vão ter e tal, de local. Só que daí eu comecei a ficar muito ansiosa com essa ideia de, poxa, será que eu tô grávida, né? Com essa suspeita. Aí, gente, eu saí do trabalho, comprei um teste de farmácia, era umas 4 horas da tarde. Eu cheguei em casa, eu fiz esse teste. Quando eu olhei pro teste, ele apareceu uma risquinha, era 4 horas da tarde. Ele apareceu uma risquinha bem levezinha, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele apareceu uma risquinha bem leve, sabe? E eu falei, meu Deus, tá muito estranho isso, será que é? Aí eu peguei e mandei um WhatsApp pra uma amiga minha, pra Mônica. Falei pra Mônica, que é uma outra professora, falei, Mônica, o que você tá fazendo? Daí ela tava em casa, né? Eu falei pra ela, ó, mandei a foto, né? Foi bem difícil de focalizar, mandei a foto pra ela e falei, o que você tá vendo? Daí ela falou, isso daí eu acho que é positivo, né? 2 risquinhas. O que é 2 riscas? Daí eu falei, não, 2 riscas tá dando aqui que é positivo. Então eu acho que deu positivo, sim. Aí ela falou, bom, eu vou ir na tua casa e vou levar então outro teste pra você fazer pra gente descobrir, né? Aí ela veio pra minha casa, Mônica mais doida do que eu, trouxe 2 testes. Ela falou, você repete um agora e você faz o outro amanhã bem cedinho no primeiro xixi, né? Porque diz que tem que ser no primeiro xixi, que daí é mais forte o hormônio, né? Aí, ok, gente. A Mônica chegou em casa, tava eu ansiosa, ela mega ansiosa também. E aí eu repeti o exame. Nisso ninguém mais sabia, só quem sabia era eu e a Mônica. Aí eu cheguei em casa, fiz o exame. E aí apareceu de novo uma risquinha, né? Que eu até colei, acho que foi o que eu colei aqui na caixa. Porque depois eu fiz a surpresa pro meu marido e daí eu colei aqui na caixa o teste, né? Falando. Aí, tá, cheguei em casa, fiz o teste deu de novo, né? A segunda risquinha bem fraquinha, aí eu fiquei na dúvida. Daí eu entrei no YouTube, gente, eu vasculhei tudo nesse YouTube aí. Virei PhD no YouTube, sabe? Em teste de gravidez. Pra saber se a risca fraquinha era positivo mesmo e tal, enfim. Aí eu lembrei que a doutora tinha me dado a guia já liberada. Eu falei, quer saber? Em vez de eu fazer esse beta no final do mês, eu vou fazer esse beta amanhã cedo. Se eu fizer de novo o teste, eu vou repetir esse beta pra ver. E o que é interessante, gente? Antes de eu fazer os betas de manhã, que eu tava acordando sempre estranho com essas cólicas e tal, eu tinha pesquisado no YouTube sobre o teste de gravidez caseiro. Que daí você faz com quiboa, né? Você coloca um pouquinho de xixi e um pouquinho de quiboa. E se aquilo espumar como tipo champanhe, cerveja, assim, pode ser negativo, né? Enfim, tem alguns que dá falha, mas eu falei, bom, na dúvida eu vou testar. Eu já tinha usado desse recurso outras vezes. E aí eu fiz o teste. E aí espumou e deu uma fervida, assim, sabe? Igual Eno. Falei, não, então vou fazer isso de manhãzinha, antes de ter todo esse processo e fazer o teste. Aí quando foi de tarde, passei na farmácia, comprei o teste de farmácia, deu a risquinha, a Mônica veio em casa, a gente repetiu o teste, deu de novo lá a risquinha bem fraquinha.
Aí eu falei, não, no outro dia eu acordei 4 horas da manhã, tava com a mega ansiedade, assim. E aí eu repeti o exame. Aí no dia 17, a risca aparece um pouquinho mais forte, não sei se vai dar pra vocês verem, mas aí o exame do dia 17, a risquinha apareceu um pouquinho mais forte de manhã, que foi a primeira urina no dia 17, terça-feira. Aí eu falei, não, realmente deu positivo. Vou no laboratório agora e vou fazer o de sangue. Aí eu corri no laboratório, fiz o exame de sangue. E quando foi umas 11h30 da manhã do dia 17, já tinha saído o positivo. E aí foi um positivaço, assim, né? Já de 80 e poucos lá, ó, deu positivo. E aí eu corri pra preparar a surpresa pro meu marido, né? Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo como que foi aí a surpresa.